Olá, é um prazer ter você aqui, se você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reforma a sua mente. É isso mesmo. E hoje, vamos mergulhar em um assunto que vai desafiar a forma como olhamos para o livro mais famoso da história e descobrir por que ele não é apenas tinta e papel, mas a própria anatomia do sagrado. Anatomia do sagrado é uma imagem muito forte, né? Porque já começa com essa grande inquietação que acho todo cristão em algum momento sente. Com certeza. Aquela pergunta que fica martelando, sabe? Como eu posso ter certeza de que a Bíblia, escrita por mãos humanas, milênios atrás, é mesmo a voz de Deus? Exato. Não é uma dúvida puramente histórica ou acadêmica. É uma inquietação da fé lá no fundo. E é por isso que essa metáfora da anatomia funciona tão bem. Ninguém entende um corpo só olhando para a pele, né? Não mesmo. Você precisa dissecar, entender os sistemas, os órgãos. Com a palavra é a mesma coisa. Não dá para ficar só na capa de cor bonita, nos títulos dourados. Tá, mas o que significa na prática dissecar o livro? Despir o livro, como você disse. Significa mergulhar fundo nos elementos que compõem a escritura. É entender um pouco da gramática grega para pegar a precisão do apóstolo Paulo, sabe? Revisitar os debates dos grandes concílios da igreja para ver como a doutrina foi preservada. É sentir a poesia dos textos hebraicos. Entendi. É ir além do texto traduzido que a gente tem na mão. Exatamente. Mas o ponto central de tudo isso, o grande achado dessa dissecação, é descobrir que por trás de todas essas canetas, de todos esses autores humanos, Sim. existe uma mente única. Uma única mente que conduziu cada um deles. O verdadeiro autor por trás da pena. Surge outra questão, que é bem forte também. Como é que essa mente divina operou através de, dezenas de autores? Com estilos e personalidades tão diferentes. Pois é. Um pescador, um rei, um profeta melancólico. E ao longo de séculos, isso não acaba anulando a humanidade deles? Não transforma esses homens em robôs, em meros fantoches? Essa é a tensão clássica, o coração do debate. Mas a resposta teológica é que a inspiração divina não é um ditado mecânico, sabe? Não é Deus falando e o profeta só copiando. A visão é mais a de uma confluência, onde a soberania de Deus não apaga a caneta humana, mas, pelo contrário, a guia com perfeição. Uma confluência. Pensa num mestre de obras construindo uma catedral. Ele usa as ferramentas únicas de cada artesão, certo? Certo. O martelo, o cinzel. Isso. Ele não anula a ferramenta. A especialidade daquela ferramenta é, na verdade, essencial para o resultado final. A mente do mestre de obras guia a ferramenta, mas é a natureza da ferramenta que executa o trabalho. Gostei da analogia, mas para a gente entender como essa confluência é possível, acho que a gente tem que dar um passo para trás, né? E estabelecer um princípio que é a base de tudo isso. O princípio fundamental, a autorrevelação de Deus. Exatamente, porque a nossa intuição, o nosso jeito de pensar é o contrário, né? Totalmente. A gente tende a pensar na humanidade como a grande exploradora, a grande descobridora. E Deus, ele é o enigma a ser resolvido, um tesouro a ser encontrado. Isso. E a teologia que a gente está explorando aqui vira essa mesa de cabeça para baixo. Tem até uma frase que resume isso de forma perfeita. Qual? Deus não é o objeto da nossa busca. Nós somos o objeto da sua revelação. Isso muda tudo. Tudo. Porque não se trata mais da nossa genialidade em encontrá-lo. Não. Mas da iniciativa dele em se fazer conhecido. As implicações disso são enormes. E quais seriam as principais? A primeira é que isso confronta diretamente o nosso orgulho intelectual. O conhecimento de Deus não é apresentado como uma conquista dos mais inteligentes, dos mais espirituais. É um presente. É recebido, não alcançado. Isso. E o segundo ponto, que decorre daí, é que isso coloca a graça no centro de absolutamente tudo. Se Deus fala primeiro, então conhecer a Deus é algo que a gente recebe, não que a gente conquista. É o que se chama de o silêncio quebrado, né? Exatamente. Antes de qualquer método de estudo, de qualquer análise textual, a premissa é: o conhecimento de Deus só existe porque Ele, por sua graça, decidiu romper o silêncio cósmico.
Deus fala primeiro. E quando ele fala, o que a gente encontra? Porque olhando de fora, a Bíblia pode parecer um pouco caótica. Um conjunto de livros, histórias, poesias, leis. Uma percepção muito comum. Muita gente enxerga a Bíblia ou como um manual de regras frias e antigas, ou então como Uma colcha de retalhos? Exato, uma coxa de retalhos de histórias antigas, sem muita conexão. E essa analogia da colcha de retalhos é interessante, porque uma colcha de retalhos é bonita, mas é feita de sobras, de fragmentos que não tinham plano original para estarem juntos. A beleza dela está na união de peças desconexas. Mas a proposta aqui é outra. Não é uma coxa de retalhos, mas uma tapeçaria da salvação. Qual a diferença? Uma tapeçaria é uma obra de arte intencional. Cada fio, cada cor, tem um lugar preciso desde o início para compor uma imagem coerente no final. Nada é aleatório. E o que seria, então, o elemento que une tudo? Que costura essa tapeçaria inteira, de Gênesis ao Apocalipse? É o que a gente pode chamar de o fio dourado da redenção. O fio dourado da redenção? É a narrativa central da salvação em Cristo. É esse fio que atravessa cada livro, cada história, e dá sentido e unidade a essa biblioteca sagrada inteira. E a gente vê isso na prática, né? Por exemplo, um livro como Levítico, que muita gente acha chato, cheio de regras. Obscuras, né? De repente, à luz desse fio dourado, ele se transforma num manual que aponta para a necessidade de um sacrifício perfeito que viria muito depois. Perfeito. Ou a história de Ruth. Parece um simples romance familiar, uma história bonita de lealdade, mas quando você segue o fio, você vê que ela se encaixa perfeitamente na linhagem que levaria ao Messias. tudo está conectado. Da promessa feita no Éden, ao sacrifício de Abraão, o Cordeiro da Páscoa, os salmos sobre o Messias, as profecias de Isaías, tudo aponta para a cruz e para Nova Jerusalém. É uma coerência interna impressionante. E essa revelação que está na Bíblia é o que a teologia chama de revelação especial. Mas antes mesmo dela, existe uma outra forma de revelação mais ampla, né? Sim, a revelação geral. A ideia de que Deus se manifesta a todos, sem distinção, de duas maneiras principais. E a primeira delas seria interna. Interna, o sinal interno. O argumento é que todo ser humano, em qualquer cultura, em qualquer tempo, carrega uma percepção inata de transcendência. Uma espécie de bússola moral. É uma pergunta fascinante, né? Por que todas as civilizações, mesmo as mais isoladas, que nunca tiveram contato entre si, desenvolveram alguma noção de divindade, de vida após a morte, de certo e errado? A resposta que a teologia dá não é a de um acidente cultural. É algo mais profundo. Poeticamente, a assinatura do Criador na consciência. A consciência é o eco de uma voz divina. É isso, então. Não é a voz em si, mas um vestígio, um sinal de que fomos feitos para algo além do que o mundo material oferece. Exatamente. É um sinal de que não estamos sozinhos no universo. E isso nos conecta diretamente à segunda via da revelação geral, que é externa. A voz da natureza. A voz da natureza. Como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus. O universo não é mudo. Mas é importante dizer que a natureza não é um livro didático de teologia, né? Ela não vai explicar a Trindade ou o plano da salvação. De forma alguma. Mas ela é um testemunho universal, constante, que aponta para a existência, para o poder e para a divindade de um Criador. Tem uma distinção aqui que eu acho crucial. Não se trata de panteísmo, certo? Ótimo ponto. Não mesmo. Panteísmo é a crença de que a criação é Deus, que as árvores, as estrelas, são divinas em si. E a visão cristã é diferente. Completamente. A criação não é Deus. A imagem usada é muito clara. A criação não é Deus, mas o dedo de Deus apontando para si mesmo. Que imagem poderosa! A ideia de que a ordem, a beleza, a imensidão do cosmos, tudo foi projetado para evocar na gente um senso de admiração, de reverência, que nos convida a procurar pelo pintor, não só admirar a pintura. Perfeito.
E é sobre essa base dupla, a consciência interna e a criação externa, que a razão humana começa a trabalhar. Sim, a filosofia é basicamente isso, né? Uma tentativa da razão de decifrar esses sinais, desde os gregos antigos. Exato. De Tales de Mileto, buscando a origem de tudo na água, até a complexidade de Aristóteles. Ele, usando pura lógica, concluiu que era necessária a existência de um primeiro motor, imóvel. Uma causa não causada para o universo. Isso mostra o poder da razão. Ela pode nos levar bem longe. Séculos depois, Tomás de Aquino sistematizou isso. Demonstrou como é possível provar, através da lógica, que um Criador existe. A gente pode deduzir a existência de um ser supremo, mas é exatamente aí que a gente encontra o limite da razão, né? O limite é a grande virada no argumento. Se a razão pode provar que ele existe, por que ela não é suficiente? O que falta? E a resposta é que a razão pode nos dizer que ele é, mas não quem ele é. Exatamente. Ela pode nos levar a um conceito abstrato, um designer inteligente, uma mente universal, uma causa primeira, mas esse Deus da filosofia permanece impessoal, distante, frio. A razão não consegue nos contar a história de um filho que se torna humano. Ela não revela conceitos como graça, perdão, redenção. Ela pode, talvez, diagnosticar a doença da condição humana. Mas não pode apresentar o remédio. É isso. E tudo isso nos leva a uma analogia final que, para mim, amarra o argumento inteiro de uma forma brilhante. Sei qual é. A razão constrói o altar, mas só a revelação acende o fogo. É a conclusão perfeita. A razão faz todo o trabalho preparatório. Ela limpa o terreno do ateísmo simplista, ela constrói as estruturas lógicas, mostra que crer é intelectualmente defensável. Ela edifica o altar. Mas um altar por si só é só uma pilha de pedras. Fria, vazia. É a revelação especial, a palavra, que traz a presença, o calor, a vida. É a revelação que transforma um conceito filosófico num relacionamento pessoal. É ela que acende o fogo no altar. Sem esse fogo, por mais bem construído que o altar seja, ele não cumpre a sua função. E é por isso que a Bíblia se apresenta não como um argumento sobre Deus, mas como o registro do próprio Deus falando, agindo e se revelando na história. É um livro vivo. Muita gente trata a Bíblia como, sei lá, um amuleto. Um livro de frases de efeito ou até um manual de regras para consultar numa emergência. Sim, um livro de autoajuda. Exato. Mas ela é um documento de uma complexidade imensa que exige seriedade. Sem um método, sabe? Sem uma abordagem honesta, a gente corre um risco enorme. Que é o de virar refém. Refém do discurso dos outros. E que risco perigoso, porque aí o texto que deveria nos moldar acaba sendo, na verdade, moldado por nós. Ele vira um espelho. Um espelho, boa imagem. Um espelho dos nossos próprios desejos, das nossas ambições, dos nossos preconceitos. A gente acha que está ouvindo a voz de Deus, mas no fundo está só ouvindo o eco da nossa própria voz. É um narcisismo espiritual. Totalmente. Onde usamos Deus para validar o que a gente já pensava antes de abrir o livro. Exatamente. E é nesse ponto que a ignorância sobre como ler o texto se torna o terreno mais fértil para todo tipo de distorção, de heresia. E muitas vezes nem é por maldade, né? Não, na maioria das vezes é por falta de ferramenta mesmo. E isso nos leva a um ponto central. Não adianta nada ter o texto mais bem preservado da história se a nossa forma de ler é falha. Certo. A hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação, funciona como aquele fio que nos guia para fora de um labirinto de confusão, sabe? Sem ele, a gente fica andando em círculos. E o perigo de se perder nesse labirinto é muito real. Eu vejo isso todos os dias. As pessoas abrem a Bíblia aleatoriamente, pegam um versículo solto e tratam como se fosse, sei lá, um biscoito da sorte. Uma mensagem cósmica só para elas naquele momento. Sim. O problema é que um texto sem contexto vira um pretexto. Sempre. Para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Eu já vi gente justificando decisões terríveis com um versículo que não tinha nada a ver com a situação. É uma mudança de responsabilidade, não é? Como assim? Antigamente, a grande luta era dos escribas para preservar o texto fisicamente, copiando letra por letra. Hoje, o texto está aí acessível para todo mundo. Certo. A nossa luta, a nossa responsabilidade é na interpretação.
A ideia é que a Bíblia se explica a si mesma, mas ela só faz isso quando a gente a lê como um todo. Com método, com fidelidade. Não basta só ler as palavras. Não. A gente precisa lutar para compreender o que elas significam. E é aqui que a coisa fica bem séria. É como se houvesse duas abordagens numa batalha pela verdade do texto. Uma batalha mesmo. De um lado, você tem o que os teólogos chamam de exegese. Um nome complicado para uma ideia simples. Sim, é o ato de injetar no texto o que a gente quer que ele diga. A leitura começa na gente, nas nossas ideias pré-concebidas. É como tentar forçar uma peça em formato de estrela a entrar num buraco quadrado. Não vai funcionar. E você estraga a peça. E o tabuleiro. E a exegese é o caminho oposto. E honestamente muito mais difícil. Bem mais. É o ato humilde de extrair do texto o que o autor divino de fato disse. A leitura começa na escritura, não em nós. É como abrir a caixa para receber a luz que já está lá. Isso. Em vez de tentar acender nosso próprio isqueiro lá dentro e dizer que a luz veio da caixa. E a gente vê a exegese em todo lugar, né? O tempo todo. Alguém quer justificar uma decisão de negócio arriscada, aí pega um versículo sobre prosperidade totalmente fora de contexto. A pessoa não tá ouvindo o texto, tá obrigando o texto a concordar com ela. O que, na prática, significa que o primeiro passo é silenciar. Silenciar nossos pressupostos, nossas agendas, nossas vontades, para conseguir ouvir a intenção original do autor. A regra de ouro é simples. Não coloque palavras na boca de Deus. Então, se a gente quer evitar ler nossas próprias ideias na Bíblia, quais seriam as proteções? As fontes que analisamos apontam para um alicerce de 4 partes. Certo. O primeiro parece ser sobre a fonte de tudo. Conhecer o autor. Parece óbvio, né? Mas como entender uma carta sem conhecer quem a escreveu? E não é um conhecimento teórico, de enciclopédia. É relacional, o que se conecta com o segundo ponto, que é ler diariamente. A palavra é tratada como pão, como alimento. Não é um lanche de fim de semana. É o que sustenta a alma no dia a dia. Isso cria familiaridade, intimidade. O terceiro é sobre como a gente se aproxima do texto. Unir mente e coração. Ah, isso é fundamental. Não é um exercício puramente intelectual, nem puramente emocional. Fé e razão precisam caminhar juntas nessa estrada da revelação. Senão... Ouvir um academicismo frio ou um sentimentalismo sem base nenhuma. Exato. E o último, que talvez seja o mais desafiador hoje em dia. Crer na totalidade do livro. É aqui que muita gente escorrega. Com certeza. As pessoas amam a ideia de tratar a Bíblia como um buffet. Pegam as partes que confortam, que agradam e deixam de lado as que confrontam, as que exigem mudança. Mas a palavra que realmente transforma é a Bíblia inteira. É nesse confronto com as partes difíceis que o nosso caráter é forjado. Perfeito. Com isso, a gente estabelece a base de tudo. Deus falou. Ele não está em silêncio. Certo. E essa revelação dele foi progressiva ao longo da história, culminando na pessoa de Cristo. E tudo isso foi registrado de forma fiel e com autoridade nas Escrituras. Esse é o nosso ponto de partida. Mas saber que tudo isso é verdade é só o começo, né? Só o começo. É como herdar um mapa do tesouro que é incrivelmente detalhado, autêntico, mas não fazer a menor ideia de como ler os símbolos, a escala, a bússola. Sim, ótima analogia. Ter um mapa não adianta nada se você não sabe usá-lo. Exatamente. Agora que a gente sabe de onde veio o livro e por que podemos confiar nele, a jornada muda de foco. Deixa de ser sobre a origem para ser sobre a nossa responsabilidade diante dele, e é por isso que o método se torna a ferramenta essencial. E a obediência ao que encontramos lá é o alvo final. Para entender um mapa, a gente precisa saber como ele foi desenhado. Basicamente, Deus se comunicou de 2 maneiras principais. Ok. A primeira é o que chamamos de revelação geral. Pense na imensidão do universo, na complexidade de uma célula ou na nossa própria consciência do que é certo e errado. A criação e a consciência humana
Elas gritam que existe um Criador inteligente e moral. Mas é um grito sem palavras, não é? Exato. É como um outdoor espetacular que aponta para a existência de um artista, mas não diz nada sobre o nome, o caráter ou as intenções desse artista. Sim. A natureza, que a teologia diz estar ferida pelo pecado, ela aponta para Deus, mas não consegue explicá-lo. Ela mostra que ele existe e é poderoso, mas não diz quem ele é. Ou como podemos nos relacionar com ele. Exato. E é exatamente por essa limitação que precisamos da revelação especial. Que seria a Bíblia. A palavra escrita, a Bíblia, e a palavra viva, que é Jesus Cristo. É aqui que Deus se explica, onde ele se revela de forma clara, pessoal e, mais importante, redentora. Colocando de um jeito simples, então. A natureza mostra o poder de Deus. A Bíblia revela o seu coração. Nossa, perfeito. E o mais incrível é pensar em como esse livro se formou. A gente fala a Bíblia, mas na origem não era um livro só. Era Biblos, uma biblioteca de rolos. Uma coleção. Uma coleção. Agora, imagine o cenário. Cerca de 40 autores diferentes que, na maioria, jamais se encontraram. Pessoas de todos os tipos. Pescadores, médicos, profetas, reis, escrevendo em 3 continentes, em 3 línguas diferentes, ao longo de 1.600 anos. Humanamente falando, isso é uma receita pro caos absoluto? Total. Seria uma colcha de retalhos, uma bagunça de ideias contraditórias. Cada um puxaria para um lado, com seu estilo, sua cultura. Sem contar os diferentes gêneros, né? Poesia, história, leis, profecias. A chance de sair algo coerente seria 0. 0. E, no entanto, o que a gente encontra é um fio condutor inexplicável que costura tudo, do Gênesis ao Apocalipse. A história da redenção. A história da redenção. O plano de Deus para resgatar a humanidade. Essa unidade na diversidade é uma das provas mais fortes de que uma única mente divina estava regendo a pena de todos esses autores. Mãos humanas e distintas. Mas a mente era uma só, divina. Certo. Mas isso me leva a uma pergunta que todo mundo faz. Se era uma biblioteca, por que especificamente esses 66 livros? Por que não 70? Ou 60? De onde veio esse número fechado? Essa é a grande questão do cânon. A diferença, principalmente para a tradição católica, está nos livros chamados apócrifos. Eles foram escritos naquele período de 400 anos de silêncio profético, entre o Antigo e o Novo Testamento. O ponto decisivo é que Jesus e os apóstolos, que citavam o Antigo Testamento o tempo todo, mantiveram um silêncio absoluto sobre esses livros. Nunca os trataram como escritura inspirada. Então a igreja não se reuniu um dia e decidiu quais livros entrariam e quais sairiam, como se fosse uma votação? De forma alguma. A igreja não criou o cânon, ela o reconheceu. Reconheceu, essa palavra-chave. A palavra grega cânon significa régua ou vara de medir. A igreja usou essa régua para medir os livros que já circulavam. Os critérios eram claros. O livro tinha ligação com os apóstolos. Certo. Estava em harmonia com o resto da revelação. Era reconhecido e usado pelas igrejas desde o início. E uns que não passaram no teste? Livros que continham erros históricos óbvios ou doutrinas estranhas simplesmente não passavam. A igreja foi a testemunha do cânon, não a sua criadora. E aqui tem um mistério que eu acho, nossa, é fascinante. A encarnação da palavra. Explica isso melhor. Pense nisso. O Deus eterno, todo-poderoso, confiou a sua mensagem eterna a materiais absurdamente frágeis e perecíveis, como o papiro, que se desfaz com o tempo. Verdade. E usou uma língua que não era dos intelectuais, mas o grego koiné, a língua do povo, do mercado, dos soldados. Essa ideia me impacta muito. É exatamente como a encarnação de Cristo. Exato. Assim como o Filho de Deus se fez carne, assumindo a fragilidade e a limitação humana para viver entre nós, a palavra de Deus se fez papel, se fez linguagem comum. Assumindo a fragilidade da história. Para ser acessível a todos. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Muda completamente o jeito como a gente olha para o livro físico. Não é só tinta e celulose. Não mesmo. É parte desse mesmo impulso humilde e encarnacional de Deus. Perfeito. É um tesouro eterno sendo transportado de propósito
e em vasos de barro. Mas aí sempre vem aquela objeção cética, quase um clichê, né? Tudo bem, mas como a gente pode confiar que o texto não foi totalmente corrompido ao longo de séculos de cópias? Como numa brincadeira de telefone sem fio. Essa objeção só funciona se a gente ignorar a história. Vamos pegar o exemplo dos maçoretas. Os escribas judeus. Sim, os guardiões do texto do Antigo Testamento, por volta do século 7 ao 10. Eles não eram meros copistas, eles eram matemáticos do texto. Eles contavam tudo. Tudo como? Eles sabiam, por exemplo, qual era a letra exata que ficava no meio do livro de Isaías. Isso soa quase mítico, uma obsessão pela fidelidade. E nós temos provas de que isso funcionou, não é? A maior prova de todas, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no século 20, encontraram cópias de Isaías 1000 anos mais antigas que as dos maçoretas. e quando os estudiosos compararam as duas versões, o texto era virtualmente idêntico. Foi uma confirmação histórica impressionante desse processo rigoroso. E se a contagem não batesse? Se a contagem matemática final de um novo rolo não batesse perfeitamente com a do manuscrito original, ele era considerado corrompido e o rolo inteiro era cerimonialmente destruído. Nossa. O processo recomeçava do zero. Não foi uma evolução aleatória de texto, mas uma transmissão obsessivamente rigorosa e verificada letra por letra. Eles contaram cada letra para que hoje a gente pudesse confiar em cada palavra. E Deus não estava agindo só na preservação, mas também na acessibilidade. A gente vê esses momentos na história que são como pontes sendo construídas. Certo. A primeira grande ponte foi a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego séculos antes de Cristo. O que foi gigantesco. Isso pegou as escrituras hebraicas e as colocou na língua universal da época, o grego. O inglês daquele tempo. É o equivalente a traduzir toda a internet para o inglês hoje. Isso preparou o mundo inteiro para a mensagem dos apóstolos, que escreveriam o Novo Testamento em grego. E séculos depois a história se repete. O Império Romano domina e a língua do povo vira o latim. E o que acontece? Jerônimo, a Vulgata. Jerônimo produz a Vulgata, traduzindo a Bíblia inteira para o latim popular. Cada vez que a cultura mudava, a palavra rompia uma nova barreira de linguagem para encontrar as pessoas comuns. Não foram meras traduções. Foram atos providenciais. Tudo isso nos força a perguntar, afinal, qual é a natureza exata desse livro? Basicamente, existem 3 grandes visões. Certo. A primeira, do liberalismo teológico, diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas misturada com erros, mitos e opiniões humanas. É um pilar rachado, onde é preciso decidir o que é divino e o que não é. A segunda, da neo-ortodoxia, é mais sutil. Diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando ela fala com alguém na sua experiência subjetiva. Um pilar de fumaça. Exato, instável, porque a verdade depende do que eu sinto em cada momento. E por fim, a visão da ortodoxia histórica, que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. E a diferença aí não é só acadêmica, né? Muda tudo. Muda tudo. Se ela só contém a palavra, a pessoa se torna o juiz que decide quais partes valem. Se ela se torna a palavra, a verdade vira algo subjetivo. Mas se ela é a palavra, Então o livro julga quem o lê e não o contrário. Ela se torna uma rocha objetiva, uma âncora para a vida que não muda com a maré da cultura ou da emoção. e para definir essa natureza, o apóstolo Paulo usa uma palavra grega que só aparece uma vez em toda a Bíblia. Theopneustos. Soprada por Deus. Soprada por Deus. O que é fundamental porque não significa um ditado mecânico, como se os autores fossem robôs transcrevendo o que ouviam. A inspiração foi orgânica. A imagem que sempre me ajuda a entender isso é a de um músico e seus instrumentos. Gosto dessa imagem. O sopro, que é o Espírito Santo, é o mesmo. Mas o som que sai da flauta, que poderia ser a poesia de Davi, é completamente diferente do som que sai do trompete, que poderia ser a lógica rigorosa de Paulo. O músico é o mesmo, o sopro é o mesmo. Mas ele usa as características únicas de cada instrumento para produzir a melodia. Perfeito. Deus usou a personalidade, o vocabulário, a melancolia de Jeremias, a lógica afiada de Paulo. O estilo é 100% humano,
A origem e a garantia da verdade são 100% divinas. É uma autoria dupla. E o que isso significa na prática é que podemos confiar totalmente na Bíblia como a palavra de Deus, mas também podemos nos conectar com ela em um nível profundamente humano. Sentimos a dor de Jeremias porque Deus escolheu falar através de um ser humano real, não contornando-o. Exatamente. Kenneth, isso me leva a uma questão que confunde muita gente. Se a Bíblia é a verdade absoluta, como ela pode registrar a primeira mentira da história dita pela serpente no Éden? Certamente não morrereis. A Bíblia está mentindo aí? Essa é uma distinção crucial que mostra a importância de uma leitura cuidadosa. A Bíblia é um livro verdadeiro. Certo. E justamente por ser verdadeiro, ela registra com precisão as mentiras que foram ditas por homens e pelo diabo. Ah, entendi. Quando a serpente mente, a Bíblia não está endossando a mentira como doutrina. Ela está registrando um fato histórico. A mentira foi dita. Ou seja, a inspiração garante que o registro do erro seja exato para nossa alerta, sem que Deus concorde com o conteúdo do erro. Exatamente. Deus inspira o registro da verdade. E isso inclui a verdade sobre as mentiras que nos desviaram. Isso nos traz de volta para a formação do cânon. Nos primeiros séculos, não foi um processo tranquilo. Houve uma enxurrada de livros falsos. Os evangelhos gnósticos, por exemplo, tentando se infiltrar. Sim, uma confusão. Como a igreja primitiva navegou nisso? A analogia que Jesus usa é a mais perfeita. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Havia um reconhecimento instintivo. A igreja, guiada por Espírito Santo, aplicou aqueles testes rigorosos de apostolicidade e ortodoxia que mencionamos. Certo. Em concílios como o de Cartago, no final do século IV, o martelo foi batido. Mas não foi para escolher livros favoritos, foi para formalizar e reconhecer publicamente o que o Espírito já vinha testemunhando no coração do povo de Deus por séculos. A seleção não foi política, então. Foi espiritual e, de certa forma, inevitável. E quando a gente dá um passo para trás e olha a jornada inteira desse livro, é de cair o queixo. A sua resiliência é um milagre por si só. Pense nisso. Imperadores romanos como Diocleciano tentaram queimar todas as cópias existentes. Nossa! Críticos do iluminismo, como Voltaire, tentaram ridicularizá-lo até o esquecimento. O próprio tempo, com a umidade e os insetos, tentou transformá-lo em pó. E mesmo assim... E, no entanto, a Bíblia não apenas sobreviveu, ela se tornou o livro mais impresso, traduzido e influente da história da humanidade. Pensar que esse conjunto de textos sobreviveu por milênios de perseguição, de tentativas ativas de erradicação, isso dá um senso de responsabilidade enorme. Enorme. O simples fato de termos acesso a ele hoje, em nossa língua, na palma da nossa mão, é a prova final da providência divina. Não é o bastante apenas saber que ele sobreviveu. Certo. A gente precisa saber o que fazer com ele agora que está em nossas mãos. Essa é a mudança de chave. Entender a origem divina e a preservação miraculosa da Bíblia muda a nossa postura. Totalmente. A gente deixa de ser o juiz do texto, decidindo do que gosta ou não, para se colocar sob o julgamento dele. A única resposta coerente diante de um livro assim é a submissão. E o próximo passo? O próximo passo é dominar o método para extrair suas verdades. Aprender a observar o que o texto realmente diz, a interpretar o que ele significa e a aplicar o que ele exige de nós. A jornada está só começando. A razão pela qual ela venceu os séculos está clara. Agora a questão é aprender a vivê-la. Dito isso, chegamos ao final deste podcast. Recomendamos que você se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, inscreva-se no perfil Theo Reformata no Substack. Lá, você terá acesso ao nosso acervo teológico e receberá a nossa newsletter com novos materiais diretamente no seu e-mail. Que a palavra continue a ser a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Até a próxima!